Descubra uma perspectiva única sobre a vida e a mente humana nessa palestra especial de Krishnamurti. Uma oportunidade de refletir, aprender e evoluir. Inscreva-se no canal e embarque nessa jornada de sabedoria. Muitas vezes já devemos ter perguntado a nós mesmos por que a vida, desde o berço até a morte, é um processo de luta constante. Por que razão a vida, a existência de cada dia, é uma luta tamanha, uma batalha constante contra nós mesmos, nosso próximo e nossas ideias. Por que essa batalha? Por que essa luta incessante? É ela necessária ou existe um caminho diferente? Esse conflito, essa luta, esse labor, essa batalha com nós mesmos e com o nosso próximo, são necessários para a existência? Para o viver? Vemos que a vida como a conhecemos é um interminável processo de vir a ser, de movimento do que é para o que não é, da cólera para a placidez, da violência para a paz, do ódio para o amor. Não há dúvida de que o vir a ser é um processo de repetição, no qual há sempre luta. Vemos que, não obstante o que fizermos na vida, a luta do vir a ser se repete continuamente. E vir a ser representa o cultivo da memória, não é? E o cultivo da memória se chama austeridade. A austeridade é um processo de enclausuramento no eu. Esse constante vir a ser, do escriturário a gerente, de ignóbil a nobre. E essa luta constante é uma forma de autoperpetuação. Bem conhecemos essa batalha por nos tornarmos alguma coisa. Quando estamos apegados, queremos nos desapegar. Quando somos pobres, queremos enriquecer. Quando somos pequenos, queremos ser grandes. Quando somos superficiais, queremos ser profundos, intensos e dignos. Há essa batalha constante do vir a ser. E no vir a ser, há evidentemente o cultivo da memória. Sem a memória, não há vir a ser. Estou colérico e quero me tornar não colérico. Quero alcançar o estado de não cólera, então eu luto. Essa luta é considerada justa. E assim sendo, a austeridade, esse processo de vir a ser, é sem dúvida um processo de enclausuramento no eu. No momento em que desejo me tornar alguma coisa, ou ser alguma coisa, dou importância a esse vir a ser. E surge daí a luta. A essa luta atribuímos um grande significado, dizendo que ela é justa, que ela é nobre. Assim, desde o nascimento até a morte, estamos envolvidos numa luta incessante. E aceitamos essa batalha do vir a ser como uma coisa de mérito, como algo nobre, como uma parte essencial da existência. Ora, será a vida, a existência, inevitavelmente um processo de luta, de dor, de tristezas? Será uma batalha constante? Por certo, deve haver algo errado nessa ação de vir a ser. Há de haver um caminho diferente, uma maneira diferente de existir. Penso que há. Mas essa maneira diferente só pode ser compreendida quando compreendemos perfeitamente o significado do vir a ser. No vir a ser, há sempre repetição e, portanto, o cultivo da memória.
o que significa salientar a importância do eu. E o eu, por sua própria natureza, é esforço, luta, batalha. Ora, a virtude não pode consistir em vir a ser. A virtude consiste em ser, aonde não há luta. Você não pode se tornar virtuoso. Ou é virtuoso ou não é. Você pode se tornar austeros, mas nunca virtuosos, porque a virtude traz liberdade. E deve notar que um homem austero nunca é livre. Isso não significa que um homem virtuoso é complacente consigo mesmo, mas a virtude, por sua própria natureza, traz a liberdade. Se você tenta ser virtuoso, o que acontece? Você se torna apenas austero, ao passo que a virtude traz necessariamente a liberdade. Porque no momento em que compreendemos o processo, a luta do vir a ser e, portanto, a virtude. Vamos considerar, por exemplo, a compaixão. Você não pode se tornar compassivo, pode? Se você tentar fazer isso, o que acontece? Se lutar por se tornar compassivo, se você tentar se tornar generoso, bondoso, o que acontece? Quando tentamos nos tornar compassivos, acentuamos a importância do vir a ser, o que significa acentuar a importância do eu. E o eu não pode ser compassivo, não é? Ele pode vestir a capa da austeridade, mas nunca será virtuoso. A virtude não é a austeridade. O homem austero nunca pode ser um homem virtuoso. A austeridade é sempre um processo egocêntrico, ao passo que a virtude na qual não há um vir a ser, mas um ser, é sempre livre, aberta, e nela há ordem. Experimente em você mesmo e você verá que no momento em que luta por se tornar virtuoso, compassivo e generoso, o que faz é apenas levantar uma resistência. Ao passo que, se realmente compreende o processo de vir a ser, que significa realçar a importância do eu, verá então surgir uma confiança, uma liberdade, uma existência na qual há virtude. Ora, como se pode efetuar essa transformação? Como se pode realizar essa mudança radical do vir a ser para o ser? Como pode uma pessoa empenhada em vir a ser e que está, portanto, lutando e batalhando consigo mesma, conhecer aquele estado de ser, que é virtude, que é liberdade? Eu espero que a pergunta esteja clara. Há anos que luto por me tornar alguma coisa, não ser invejoso, tornar-me não invejoso. Como posso parar a luta e ser simplesmente? Porque enquanto eu estiver empenhado em lutar por me tornar o que chamo justo, estou evidentemente pondo em funcionamento um processo de enclausuramento no eu. E não há liberdade numa clausura. Assim, o que me cabe fazer é apenas ficar cônscio, passivamente cônscio do meu processo de vir a ser. Se sou superficial, posso estar passivamente cônscio de que sou superficial, sem luta para me tornar alguma coisa. Se estou irado,
se sou ciumento, impiedoso, invejoso. Posso ficar apenas cônscio disso, em vez de lutar. No momento em que lutamos com uma qualidade, a luta fica sendo importante. Fortificamos a muralha de resistência. E essa muralha de resistência é chamada austeridade. Mas para o homem austero, nunca despontará a verdade. É só o homem livre que a verdade pode surgir. E para sermos livres, não podemos haver cultivo da memória, que é austeridade. Nos cumpre, pois, ficarmos cônscios dessa luta, dessa batalha constante. Simplesmente cônscios, sem combater, sem condenação. E se estiver verdadeiramente vigilantes, passiva, porém, atentamente vigilantes, verá como a inveja, o ciúme, a avidez, a violência e tudo mais desaparecem e sobrevém a ordem, silenciosamente, velozmente. Ordem que não é austeridade, ordem que não é clausura, porque virtude é liberdade e não um processo de enclausuramento. Só na liberdade pode nascer a verdade. Portanto, é essencial que sejamos virtuosos e não austeros, porque com a virtude vem a ordem. Só o homem austero vive em confusão, em conflito. Só o homem austero desenvolve a sua vontade como meio de resistência. E um homem de vontade nunca achará a verdade, porque nunca é livre. O ser, que significa reconhecer o que é, viver com o que é, não procurando transformá-lo, não o condenando, faz nascer a virtude. E nesta há liberdade. Só quando a mente não está cultivando a memória, não está procurando a austeridade como meio de resistência, há liberdade. E nessa liberdade surge a realidade, trazendo ventura suprema, cuja doçura deve ser experimentada. Agradecemos por se juntar a nós nessa jornada de reflexão com Krishnamurti. Se essas palavras ressoaram em você, convidamos a explorar mais em 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie-se a aprofundar ainda mais o seu entendimento. Compartilhe suas percepções nos comentários. Queremos ouvir suas reflexões e criar uma comunidade de aprendizado. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima viagem de descobertas.